Tu nem sabe como é que tá ficando? Não sei. É gravar e a gente vai vendo depois, é assim. Tá, vamos lá. Show? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao EduxCast, o podcast que tem como objetivo compartilhar conhecimento e informações sobre saúde, esportes, estética, enfim, tudo que envolve a nossa vida, nossa qualidade de vida. E hoje estamos aqui na presença de uma pessoa sensacional, a Cássia Message, Cassinha, mais conhecida aqui em Santo Antônio da Patrulha e agora no mundo, né? Que a Cassinha anda viajando o mundo, que é triatleta, maratonista e agora ultramaratonista também. Então hoje ela veio aqui conversar um pouquinho com a gente, compartilhar algumas informações e detalhes, principalmente sobre a primeira ultramaratona dela, que ela acabou de fazer há poucos dias. Cassinha, seja muito bem-vinda ao EduxCast, que na verdade é um podcast dentro do meu consultório, onde o objetivo aqui é justamente a gente conversar descontraidamente, bem tranquilo, compartilhar informações aí sobre tua rotina, teu dia a dia, e a gente quer saber muito, principalmente sobre a tua ultra. E aí, como é que estamos? Lucas, estou aqui de novo no consultório. Vou dizer que eu venho pouco aqui, deveria vir muito mais, né? Mas sempre é muito bom vir aqui, a gente sempre troca muita ideia. Tô bem, voltando da minha prova ainda, já não passa uma perna na próxima e uma perna ainda na que passou, um pé de cada lado, mas muito bem, me esforçando aí para entregar os desafios que eu me proponho cada dia mais malucos e mais difíceis. Sim. E hoje vim aqui contar um pouquinho mais para ti e agora dividir com todo mundo essa minha aventura, que foi minha primeira ultramaratona, e o meu próximo desafio que está chegando também. Top, legal demais. Só para contextualizar um pouquinho o pessoal, né? Falei aqui antes que tu é triatleta, que tu é maratonista e agora ultramaratonista. Rapidamente, assim, conta só um pouquinho da tua trajetória nos esportes, tá? Bem resumidamente, para o pessoal entender, apesar do tamanho pequeno, mas o quão grande tu é como atleta. Eu comecei na corrida há 8 anos e eu tinha um sonho de correr, porque eu achava muito bonito ver uma mulher correndo e achava que era impossível. Comecei querendo os 3 quilômetros e fui passando e me apaixonando cada vez mais pela corrida, um desafio levou ao outro, e até o dia que eu vi uma mulher numa prova em Punta, onde eu fui correr 5 quilômetros, e ela foi para correr os 21 e contou a história dela e do esforço que ela fez para chegar nos 21 quilômetros, e eu voltei para cá. Eu quero correr 21. Treinei, comecei a me adaptar com um treinamento mais longo e fiz o caminho que eu acho que é o que todo mundo faz. Conversei com o meu treinador, procurei um nutricionista, comecei a mudar, naquele momento começou a mudar a minha vida. Sim. Muito mais por uma Cássia já atleta do que para a Cassinha que só queria dar uma corridinha na beira da praia. E fiz uma bela prova primeira de 21 quilômetros e aquilo foi aumentando cada vez mais a paixão e eu resolvi tentar uma maratona, que eu corri já em 2019, voltei de lá apaixonada pela distância. Então tua primeira maratona foi em 2019, onde é que foi? Isso, foi em Buenos Aires. Em Buenos Aires, tá, legal. É o sonho de muita gente que eu conheço agora, que é correr a maratona em Buenos Aires, que diz que é uma prova sensacional. É maravilhosa, o trajeto ficou um pouquinho mais plano, mas ainda é um trajetinho com suas sobe e desce, assim, e é lindo, passa nos principais pontos turísticos da cidade, vale muito a pena. Legal. E eu não sabia na época, mas depois eu vim saber que eu, nesse dia, me tornei a primeira mulher aqui de Santo Antônio a correr uma maratona. Olha só que legal. E de lá eu já tinha colocado a bike, tinha começado a pedalar para me ajudar nos treinos da maratona. Era um dia que eu fazia um treino de bike para mudar um pouco, né, o esforço, descansar um pouco alguma musculatura, mas não deixar de fazer um descanso ativo. Um descanso ativo, não deixar de me exercitar, de fazer uma quilometragem ali, ficar um tempo na bike, para me acostumar com aquele tempo em exposição cada vez mais,
mas não cansar tanto as pernas. Sim. Quando eu voltei, meu treinador na época disse assim, tá, tu já nada, pedala e já correu tua maratona, agora nós vamos fazer triatlon. Em 2 meses eu fiz minha primeira prova. Ó, legal. Que foi um sprint, assim, no susto, foi sensacional. Eu fiquei 4 anos fazendo triatlon e fui até o meio Ironman, mas acabei me perdendo um pouco do triatlon, porque a rotina do triatlon, tu sabe agora, ela exige demais, não que a ultramaratona ou a maratona sejam fáceis, mas ela exige muito mais ajustes, né? Sim. Porque são 3 esportes, tomam muito mais tempo, tu sai para correr em 5 minutos. Sim. E tu leva 1 hora para te organizar para um pedal. Eu acho que principalmente o pedal, né, que eu tô percebendo isso na prática agora, que também comecei a fazer o triatlo e treinar para o triatlo, na verdade, há pouco tempo, e vejo que o pedal, ele te consome um pouco mais de tempo pela logística, pelos ajustes que tu precisa fazer da preparação para pedalar, né, o pedal em si, que geralmente são pedais longos, né. Sim. Então é um tipo de esporte que acaba tomando um pouco mais de tempo, né. Isso, então, mas eu já, desde a maratona, venho apaixonada por essa questão do endurance, né? E que são as provas de longas distâncias. E então eu comecei, claro que com o incentivo do Charles, a pensar e olhar para a ultramaratona. Me preparei, eu corri, eu já tinha uma prova marcada para agosto, que foi cancelada por causa da enchente, mas eu estou me preparando desde que eu voltei de Boston, fiz a maratona, e já voltei de lá me preparando. Que foi quando? A maratona de Boston foi em abril. Em abril, então desde abril tu já vem te preparando para fazer a tua primeira ultra. Para fazer a minha primeira ultra. Tá. Que seria em agosto, que eu acho que, por mais que eu tenha bastante experiência já com 4 anos aí de longa distância, entre maratona e o meio Iron, era pouco tempo. Foi, entre aspas, para mim foi bom ter que dar essa pausa aí e adiar. A prova ainda não foi remarcada, e então eu já estava na minha agenda fazer esse desafio no final do ano, que eram as 12 horas de Santo Ângelo em dupla. Então acabei sendo recompensada pelo adiamento da prova, com mais tempo para treinar alimentação, mais tempo para curar uma lesão que eu tive antes de Boston e outra que eu tive depois de Boston. Foi um ano difícil. Então, recentemente, em dezembro, eu estreiei na ultramaratona com a minha primeira 6 horas, que eu fiz 60 quilômetros. 60 quilômetros. E agora, com essa experiência, assim, de ser ultramaratonista, de ter corrido durante 6 horas, 61 quilômetros, quando tu olha para trás e tu pensa na maratona, assim, o que tu vê hoje de diferença entre essas duas modalidades? O que hoje te chama mais atenção? Até eu quero saber de ti, que já era uma coisa que tu estava mirando, né, essa ultra, então a gente cria várias expectativas, supriu tua expectativa, é algo que tu ainda fiz, porque assim, o que eu percebo, né, quando a gente treina para uma maratona, é 42 quilômetros ali, né, então tu vai treinar sempre para aquela distância. A ultra, ela quase não tem limite. Sim. Tu pode fazer 60, tu pode fazer 80, daqui a pouco tu vai no 100, daqui a pouco tá 247, enfim. Como tu enxerga isso hoje? Foi bastante impactante um treino que eu fiz, que eu saí para correr às 7 da manhã, o pessoal que é de São Antônio sabe que a gente treina aqui na Porto-Emerim, né, que tem agora 5 quilômetros de ida e volta, e eu fiz 42 quilômetros, sozinha. O pessoal chegou para treinar, terminou o treino, foi todo mundo embora, e eu fiquei ali, e fiz uma maratona num treino, coisa que eu não tinha pensado ainda em fazer com essa simbologia, né? Corri os 42 quilômetros sozinha, treinando. E aí a gente fica assim, meu Deus, e agora? Qualquer coisa correr uma maratona? Eu não gosto mais de correr maratona. Sim. Só tem graça, e não é assim. Seja tu correr o teu primeiro 5, seja tu correr 10, é uma prova que eu sempre adorei, que são os 21 quilômetros, uma maratona que é muito especial, e uma preparação gigante que nem está sendo essa para outra maratona. Todas elas têm uma paixão. É o teu foco que está ali naquele momento. Eu não deixei de amar a maratona, assim como eu não deixei de
ainda pensar que eu gostaria muito de um dia treinar para fazer uns 5 melhor do que eu já fiz uma vez, sabe? E eu ouço as meninas falando, ai, fiz 3 a tanto, assim, ai meu Deus, como eu queria tentar. Não dá nem para pensar. Sim. Mas todas as distâncias têm esse seu encanto, assim, sabe? Eu amo correr. Então, se eu for me preparar, talvez eu me dedique com a mesma paixão, assim, com esse mesmo afinco que eu tenho para correr um bom 3 quilômetros. Tentar baixar dos 12 e alguma coisa, que foi o meu melhor, do que para correr uma maratona ou agora a TTT, que é o próximo desafio. Então, não tem, sabe? A minha cabeça vai para aquilo ali e é para aquilo ali que eu vou me dedicar, independente da distância que eu vou fazer. Legal. Mas eu quero saber de ti, assim, do teu coração, o quão especial é completar uma ultramaratona, ser ultramaratonista, assim, o que tu sentiu quando tu terminou o desafio? Eu fiquei pensando, muito tempo, assim, foi difícil, eu senti, já comentei contigo que eu senti, depois de conversa mais, mas eu senti bastante dor durante a prova, e foi uma questão assim, se eu realmente quiser, eu posso fazer qualquer coisa. Foi esse sentimento que eu tive. Vou atropelar um pouco o que eu disse, os assuntos que eu disse que eu queria conversar contigo, né? Mas eu tenho uma questão muito forte que eu gostaria que isso servisse para incentivar outras mulheres, não só a se tornarem corredoras, mas a batalhar por coisas que elas desejam. Acreditar no seu potencial. Acreditar, porque eu só queria correr 3 quilômetros. Eu achava impossível. E aí, quando eu tava lá correndo uma ultramaratona, quando eu passei a primeira vez, assim, dos 44, oficialmente, eu tava ali, tava todo mundo, passava num tapete, marcava no chip. Eu pensei assim, eu posso fazer muito mais, eu posso fazer tudo que eu quiser. Eu preciso colocar o meu tempo, o meu trabalho, meu coração naquilo ali. Sim. Mas a gente consegue. Legal, legal. Eu acho que é muito legal a gente ter pessoas que nem tu, né, que se dedicam tanto ao esporte e que acabam servindo como guia, né, como tu falou, para muitas mulheres, muitas pessoas de forma geral. Eu falo pessoas de forma geral porque, por exemplo, eu me inspiro muito em ti, principalmente na questão do triatlon, né? Tu falou ali que tu foi a primeira mulher a fazer, acho que a maratona, né? Como tu comentou aqui de Santo Antônio da Patrulha. Mas eu acredito que seja a única pessoa, a primeira pessoa, pelo menos que eu conheço, que fez o meio Iron, o meio Ironman. Não sei se tu conhece outras pessoas daqui que fizeram, ou sabe se foi a primeira ou não. Primeira mulher. Primeira mulher, sim. E no dia que eu fiz a minha primeira prova, 2 irmãos aqui de Santo Antônio, o Germano e o Guto, Gustavo, fizeram a mesma prova. Entendi, tá. Legal, mas enfim, tá. Algo que agora eu treinando, eu vejo a complexidade que é, o desafio que é, o quão gigante é esse feito, né? Então tu acaba sendo inspiração em vários aspectos para todas as pessoas. Sim. Eu acho principalmente quando a gente fala da questão mulher especificamente, né? Que infelizmente, eu vivo isso todos os dias aqui, que eu atendo muitas mulheres, e as mulheres muitas vezes não têm conexão com o esporte desde a infância, uma questão até cultural, né? Eu falo muito sobre isso aqui na consulta, que tempo de escola, né, o que era, né, era uma bola de futebol para os homens, uma bola de vôlei para as mulheres, só que nesse cenário especificamente, poucas mulheres faziam o esporte, né, até por uma questão cultural, porque não eram estimuladas em si, Sim. E não queria sujar, não queria suar, né, e acabam crescendo, ficando mais velhas e não criando vínculo com o esporte. Isso é tão prejudicial para a nossa saúde, assim, quando a gente pensa em longevidade, em qualidade de vida, e depois fica muito difícil de reverter esse quadro. Como é difícil a gente pegar pessoas que nunca tiveram contato com esportes e a gente tentar remoldar isso, né? Sim. Então eu acho que é um trabalho muito legal e a tua visão, querendo fortalecer esse movimento com as mulheres, é extremamente importante, porque tu vai conseguir não só melhorar a saúde e qualidade estética, mas tu vai mudar um contexto social de forma geral, né? Porque os filhos, as filhas das mulheres já vão ter uma visão diferente das mães, já vão começar talvez a gostar do esporte desde a infância, e a gente muda uma cultura muitas vezes assim, né? Isso, eu sou de uma geração de mulheres que eu até li isso hoje,
jornalista, e nós não fomos mulheres criadas para ter hobbies. Nós somos criadas para, já na minha geração, para estudar, sim, mas para constituir uma família. Isso é a nossa principal objetivo de vida, né? Não para ser uma atleta, não para ser uma, sei lá, viajante do mundo, não para ser, vou te dizer, nem para ser uma profissional de destaque numa coisa que não fosse, assim, uma maravilhosa professora, que não tem nenhum demérito de ser professora, pelo contrário, né? Mas, assim, não para se destacar numa profissão diferente ou que fosse mais masculina. A gente não foi. A gente não tem hobby, tu não te divertia. Se tu te tornava mãe, a tua vida tinha que se focar nos teus filhos. E adeus, na minha geração. Hoje eu penso assim, eu vejo a Maria, que é minha enteada, e eu quero que ela tenha o mundo. Mas como é que eu posso incentivar ela a ter o mundo se eu não for atrás do mundo para mim? Exatamente. Ela tem que enxergar. Então, se eu, não, eu fico só aqui lavando a roupa e fazendo tal coisa para ela. Gente, a gente não vive só lavando roupa também, né? Mesmo quem é só dona de casa não vive só disso. Mas eu tô exagerando um pouco para deixar isso bem. Eu quero mostrar para ela que o mundo é meu. Eu fui lá e peguei. Então ela pode fazer igual. Pegar o que ela quiser do mundo. Ainda que seja para ser uma maravilhosa dona de casa que corre, por exemplo, que ela ama correr, ela tem que pegar. Tem que ser dela. E é por isso, e é isso que eu tento passar um pouco assim, ó. A corrida me deixa mais disciplinada, mais corajosa, mais livre, para me colocar numa sociedade e dizer assim, ó, eu quero isso. Que eu acho que é o legal do esporte, né, Cassinha? E principalmente o esporte de resistência, ele trabalha muito mental, né? Quem aqui corre, enfim, pedala ou faz qualquer atividade física que promova uma intensidade um pouquinho maior, sabe que muitas vezes é o mental que nos leva a completar aquela atividade. E também a gente consegue perceber que quando a gente começa a trabalhar esse mental e fortalecer ele, isso transborda para a nossa vida de forma geral. Sim. Né? É isso que tu está colocando, que não importa o que tu faça da tua vida, que profissão tu tenha, esse fortalecimento físico e mental vai ser transportado também para essas outras ocasiões e tu vai ser uma pessoa melhor, né, em todos esses ambientes. Isso, e fora tudo isso, já sou super livre, já tenho já fui criada de uma forma diferente, sou mais nova, minha mãe já foi criada diferente, já me ajudou a me dar esse mundo, a enxergar esse mundo. Lá em casa, eu tive esse incentivo da mãe e do pai, que queriam que eu fosse atrás do que eu quisesse ser ou fazer sempre. Mas assim, uma questão também da disciplina que a gente desenvolve. Sim. Desde o primeiro dia, tenho um treinador. Desde o primeiro dia que comecei a correr, que eu só queria correr 3 km, eu tive alguém que me orientasse. E eu fui me disciplinando em todas as áreas da vida, mas para fazer a corrida tinha que caber na vida. Para correr mais, tinha que ajeitar melhor a vida. Então eu tinha que ter coisas mais organizadas em casa, no trabalho, ajeitar isso aqui. O horário tem que ser tal coisa, se eu vou cortar o cabelo, se eu não sei o que, tem que ser tudo certinho. E aquilo foi me transformando de tal maneira que hoje eu tenho o meu trabalho, tenho o esporte, que eu treino todos os dias, ou quase todos, mas se não treino corrida, faço alguma outra atividade. Estou fazendo a segunda faculdade e a gente já conversou, tu tá aqui começando junto comigo, né, começando a assessoria. Legal. Nesse ano que passou. Então, começou a caber, ao invés de eu ter menos tempo, começaram a caber mais coisas na minha vida. Da corrida, da disciplina que o esporte me trouxe. Da organização que tu acaba tendo que aplicar todos os dias para fazer os esportes. Isso, assim, não dá, mas eu tô cansada, mas hoje eu tô triste, tô chateada. Mas eu vou só um pouquinho. Mas eu vou pegar ali, mas eu tinha aula, tinha que fazer um trabalho, vou fazer só um pouquinho. Quando eu vi, já fiz. A corrida, a disciplina do esporte me trouxe isso. Sim, legal, ótimo. Cassinha, sensacional. Eu falo
podemos falar dias sem parar, né? A gente fica horas aqui se a gente for entrar em vários assuntos muito bacanas de serem debatidos aqui, que eu também sou fã. Mas eu quero saber, e eu acho que muita gente aqui quer saber, detalhes sobre a tua primeira ultramaratona. Então eu quero que tu me conte o seguinte: que horas começou essa ultramaratona? Que horas terminou? Como foi essa estrutura durante essa prova? Tu dormiu? Tu descansou? Tu sentou? Tu deitou? Como é que foi essa prova? Bom, era uma prova de 12 horas que eu fiz em dupla com um amigo de Santa Cruz, o Júlio, que já é ultramaratonista e era uma prova que tu podia revezar como quisesse. Então, assim, eram 12 horas, nós éramos uma dupla. Se ele quisesse correr 1 hora e eu 10 minutos, se ele corria 1 hora e eu 10 minutos, se a gente quisesse fazer cada um 5 quilômetros e descansar, poderia. Seria uma estratégia que tu poderia usar se quisesse, por exemplo, competir na prova, né? Uhum. Mas eu não. Eu queria correr 6 horas, as minhas 6 horas ininterruptas. E o Júlio topou. E até ele estava vindo de uma outra prova já, de bastante distância também. E ele topou assim, não, por mim tudo bem. Só o que tu acha, então, de eu correr 3 horas, tu correr as suas 6 e eu fazer as últimas 6 horas? Show de bola. Então a prova largou às 7 da noite e ele correu até às 10 e às 10 eu comecei. Gente, a prova era um circuito de 980 metros, que eles consideram 1 quilômetro na prova, acho que 980. No parque onde é a Fenamilho em Santo Ângelo. 1 quilômetro, super bom, no começo não larguei a pleno, como a gente chama, né, correndo todo o ritmo, porque eu estava num desafio de segurar muito mais tempo. Mas eu larguei para fazer um tempo já de uma maratona intermediária que eu fiz, pensando em fazer já na minha cabecinha 3 horas e 45, os 42 quilômetros. Uhum. O percurso, tu largava numa descidinha, dobrava, quebrava 4 esquinas, como se fosse a Valbaru, mas com 1 quilômetro. Passa ali onde nós treinamos. Ele tinha uma pequena subidinha e uma descidinha um pouquinho mais forte. Quando tu estava chegando lá embaixo, ele quebrava para a esquerda. Uma pequena subida, uma descidinha. Chegava, quebrava de novo. E em 2 horas e meia, eu consegui fazer 30 quilômetros, mas esse quebra-quebra, sobe e desce, me acabou com o quadril. E com toda a minha estratégia. Tipo, eu já comentei isso antes contigo, eu não conseguia mais me organizar para comer. Eu não sabia mais o que eu ia fazer para continuar correndo. Eu não sabia se sentava, se parava, se desistia, se Isso porque tocava o teu em frente. quadril estava doendo muito, eu acho que principalmente pelo fato de tu girar sempre pro mesmo lado, né? E quebrar naquela descida. Tu tá descendo e aí tu quebra, e aí começa a forçar um pouquinho mais o lado do quadril. Isso, desce, freia e quebra. Uhum. E para eu botar 30 km em 2 horas e meia, não fui tão devagar assim, Uhum. porque eu queria fazer o que a gente chama de uma gordura, para quando o cansaço viesse, eu conseguir minha meta, porque eu tinha uma meta, não era só passar os 42. Eu queria, em primeiro lugar, eu queria fazer 63 km. Da minha cabeça, 63. Que é a soma da meia com a maratona. Entendi. Eu tenho meia abaixo de 2 horas, tenho maratona abaixo de 4 horas. Era mais ou menos essa conta, Possível. daria, né? É possível. Só que quando eu fechei os 30 quilômetros com 2 horas e meia dentro da programação, a dor era insuportável e sempre, eu já tinha, se contar que são 3 esquinas em descida, vezes 30 voltas, já tinha passado 90 vezes feito esse joguinho. E eu não sabia o que fazer. Tudo que eu treinei não valia. A impressão que a gente tem mental não valia de nada. Daí eu disse, não, só um pouquinho. Eu também treinei a minha cabeça para dar um jeito. Sempre comento contigo, né? A gente treina, a gente é forte, a gente é dedicado e se der tudo certo, tu vai conseguir. Mas a gente treina para conseguir ainda que dê tudo errado. E aí eu disse, não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou respirar, vou passar, a gente fez uma mesinha onde tinha nosso suplemento ali, estávamos eu, o Luiz Carlos Silveira e o Charles fazendo a prova, os dois fazendo em dupla. E aí eu vou chegar e me acalmar um pouco na mesinha.
Me acalmar um pouco era 10 segundos. Porque assim, quando eu tentava me acalmar, eu já ficava nervosa, porque tinha ficado aquele 10 segundos e voltava. Bom, é o seguinte, eu vou tirar um pouco o pé, um pouco mais do que eu pensava. Eu queria segurar um pouco mais tempo e vou continuar e vou ver o que dá. Mas que eu não saio daqui sem passar de 42 quilômetros, eu não saio. Assim, e questão de medicamento para dor. Porque se usa, né? Sim. Muitas vezes nas provas se usa as medicações para tentar controlar um pouco. Isso, eu não tomo nenhum medicamento para dor porque eu sou alérgica. E não ia arriscar nessa prova. E por isso eu já desenvolvi uma tolerância um pouco maior à dor. Então eu acho que eu tava com muita dor. Sim, porque começou te incomodando. Isso, demais, a ponto de eu, nesse momento dos 30 para o 35, eu comecei a não suplementar mais. Eu não queria mais comer, não queria mais beber, eu comecei a diminuir a quantidade de coisas que eu estava usando. E aí eu pensei, bom, mas eu vou ficar aqui. E eu não vou forçar uma coisa que o Charles me ensinou, eu não vou forçar o ritmo. Eu vou deixar o meu corpo, eu tenho que me manter correndo, mas não vou tentar fazer o ritmo que eu ia fazer antes, porque senão vai ser pior depois. Isso eu aprendi bem nos muitos e muitos treinos que nós fazemos juntos. Aí passei para o plano B. Bom, eu não vou fazer 63 quilômetros. Quando eu fechei a maratona, eu queria fazer 3 horas e 45. Eu fechei em 3 horas e 49. Me desesperei. De novo. Me desesperei nisso. O Charles já tinha terminado a prova dele, que ele largou e fez as primeiras 6 horas. E tava ali, ficou me ajudando no apoio. E aí, como é que tu tá? Tava droga! O pace... Gente, o pace caiu para 5,20. 5,20 é um baita pace. Porque tu vinha fazendo que ritmo que tu tava vindo fazendo? Eu larguei para 4,50. Tá, forte. Forte. Mas para ir, tipo assim, correr os primeiros 10 naquilo ali, depois 5, depois e diminuindo o ritmo. Eu pensava em segurar até a maratona e tentar segurar 5,15. Não deu, já tava 5,20. E aí eu fechei 4 horas 44 quilômetros. Não, antes disso, quando eu fazia, não sei o que, a maratona fez já gritando, braba e não sei o que, eu pensei, bom, mas aconteça o que acontecer, enquanto eu não for uma outra maratonista, eu não paro ali na mesa. Se eu vou desistir, se eu não sei. Daí eu rodei 42, e aí fui dar a volta e disse assim, quando eu passei por ele de novo, digo, eu não vou parar. Eu só gritei assim, eu já sou ultramaratonista. Todo mundo que tá, o pessoal fez aquele agito. E aí, quando eu cheguei na volta 44, que fechei às 4 horas, eu parei na mesa e disse pro Charles, eu não sei mais o que fazer. Eu tô com medo de não correr 16 quilômetros em 2 horas. Porque daí eu tinha desistido, eu já vi que não dava 63, e fui pro meu plano B. Eu queria fazer 60 quilômetros. Eu não vou conseguir. Daí ele disse, calma, te acalma, senta. Aí essa foi a primeira vez, com 4 horas eu sentei. Sentei, agora vou contar para o nutricionista, comi uma batata frita. Que momento para comer uma batata frita. Que a gente tinha conversado que eu gostaria de ter uma coisa, botar salgada, uma coisa salgada. 2 batatinhas, tá, gente? Eu não comi um prato de fritas. Sim. Delicioso, aquele que eu gostaria. 2 batatinhas, Ruffles. E o Charles fez uma massagem na minha perna e eu disse assim, eu quero trocar o meu tênis. Eu tava com um tênis mais pesado, com mais amortecimento. E tava, apesar de ter chovido, tava quente. E eu comecei a me molhar. E aí, como eu tava cansada e com dor, o tênis parecia um chumbo. Sim. Então, tirei, botei um tênis mais leve, mais folgado no pé. Troquei a meia, botei uma meia seca, um tênis mais folgadinho no pé, ele fez uma massagem, eu acho que eu devo ter ficado entre 8 e 10 minutos ali. E Charles, quem sabe? Não tem nada de quem sabe, já parei muito tempo e eu tô indo porque eu vou ter que dar meu jeito. E dali, eu fiz uma coisa que eu treinei com a minha psicóloga. O esporte se tornou uma coisa tão forte, assim, do meu dia a dia, que é uma coisa que eu também trato na terapia, né? Essa questão de que eu não era competitiva quando eu comecei. Sim. E eu queria me tornar mais competitiva. Não com os outros, mas comigo mesma.
buscar o teu melhor, né? Isso, tipo assim, a Cássia antes ficaria... 44 quilômetros eu já sou ultramaratonista, então eu posso descansar. E a Cássia, de agora, ela, claro, não era possível com aquela dor fazer os 63, mas era possível ir atrás dos 60. Sim. Então eu vou atrás dos 60. Então eu vou botar uma estratégia na minha cabeça. E aí eu comecei. Eu vou correr uma volta sem parar, e na próxima só que eu posso parar. 16 quilômetros. Eu fiz uma conta rápida, se eu corresse dava tanto tempo e eu ia fechar no 60. E comecei a usar uma estratégia que eu fui desenvolvendo, cada um tem as que funcionam para si, várias estratégias mentais. Então, como tu dava aquela volta de 1 quilômetro, quando tu passava no tapete, tinha música, tu conseguia ouvir, e lá na volta tu ficava no silêncio, madrugada, né, gente? No silêncio, era 1 hora, 2 horas da manhã. Eu só ficava pensando assim, ó, qual é a música? Eu ficava pensando, qual é a música que vai estar tocando quando eu chegar lá? Eu saía dali, quando eu parava de ouvir, eu ficava pensando qual era a próxima música. Porque o tempo que eu tava demorando a volta, dava tempo de trocar de música. Eu ficava pensando qual era a música. Quando eu começava a escutar a música, eu ficava me concentrando na música. E eu pensava assim, quando eu chegar no pessoal, eu vou me estufar, cantar a música que estiver passando e vou passar lá como se tivesse tudo bem. E aquilo foi me aliviando. Reduzindo tua percepção de esforço. Me distraindo um pouco da dor e me botando de volta no eixo e no que eu estava fazendo ali. Porque eu sabia que ia doer. Se eu sabia que ia doer, que eu estava lá para fazer uma coisa que era muito difícil, isso aí não podia me parar. Né? Então, assim, ó. E outra coisa, mas e se tu tivesse muito mal quando tivesse para fazer os 60? Bom, daí nós vamos pro terceiro plano, que eu já era ultramaratonista, e aí eu não vou levar o meu corpo ao ponto de que eu poderia me lesionar. Eu vou enquanto der. Então, mas dá. Daí comecei a dizer, mas dá. Eu tô aqui e não tô tão mal assim, dá. Naquela voltinha que eu dava, que eu podia caminhar, me acalmava, pegava uma coisa para tomar ou para comer, e arrancava de novo, dava uma caminhadinha, voltava a correr. Quando eu fechei 50 quilômetros, eu gritei assim, vai dar, vou conseguir. Eu já tinha calculado que eu tinha mais 1 hora e 20, e cada 13 minutos eu fazia 2 quilômetros. Era essa conta que eu estava fazendo, entre 13 e 14 minutos. Sim. Era mais ou menos isso. E vai dar. E aí, foi ficando cada vez mais fácil de novo. Não que eu fosse correr mais rápido, mas foi ficando mais fácil ficar ali. Sim. Mais suportável, mais bacana. O pessoal começou, tu vai conseguir, porque a gente conversou antes, a gente tinha umas pessoas que eu conhecia das outras provas que eu acompanho o Charles. Tu veio pra fazer o quê? Eu vim pra tentar 60, vim pra tentar passar dos 60. Daí todo mundo começou, tu vai conseguir, tu tá muito bem, tu vai conseguir. E nisso o Júlio, que era a minha dupla, eu tava ali faltando acho que meia hora, ele tava descansando, ele voltou e disse, nossa, tu tá muito bem, começou a me incentivar, já tô te esperando, tô pronto, vai até onde tu te sentir bem. Daí eu pensei, bom, agora eu vou fechar os 60. De repente dava pra tentar apertar mais, fazer 61 ou talvez até 62, talvez desse pra eu abrir uma volta e fechar 6 horas logo depois e dar mais uma volta para ficar com 1 quilômetro a mais. Mas ele estava muito bem. Então aí teve uma outra coisa que me veio assim na cabeça. Nós dois viemos aqui para fazer isso juntos. Somos uma dupla. 60 ou 61 é indiferente, entre aspas, né? Mas eu queria fazer mais que 60. 60 e 500 eu fiz no meu relógio, 61 pela prova. Dar uma volta a mais vai ser indiferente para mim, mas ele tá super bem, ele fez uma prova belíssima. Então eu vou fechar 6 horas e entregar a prova para ele. Sim. Que vai ser muito mais legal do que eu ficar me arrastando, porque eu estava ruim e já tinha cumprido o meu objetivo. Então eu fiz a minha última volta, acho que levei quase 10 minutos na última volta, para fazer as minhas 6 horas e entregar para ele com 6 e 1, 6 e 2. Legal. Foi isso. Uma coisa que eu me lembrei, tipo assim, fiquei ruim, a suplementação parece que não me fez, que eu treino sempre com a suplementação, naquele dia não me caiu bem, fiquei inchada, ficava assim, ansiada com aquilo. E eu terminei a prova,
Charles, eu tô quebrada, eu tô mal, eu tô não sei o quê. Quando eu cheguei um sanduíche de uma Coca-Cola, que eu nem tomo Coca-Cola, eu me avancei, daí eu comi sanduíche, comi Coca-Cola, comi pão, pedi um café e comi tudo que eu vi na frente. Sim. Charles termina uma prova passando super mal, que ele tem dificuldade do meio pro final da prova com a comida. Eu comi tudo que tinha quando a prova terminou. Principalmente, provavelmente, porque como tu não fez a reposição durante a prova, né? Tu chegou com um déficit de glicogênio, com uma fome bem maior do que o comum. Né? Enlouquecedora. Eu acho que eu passei mais de meia hora comendo, assim, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o quê. Sim. Comendo, sem parar. Legal. Então, assim, o resumo dessa aventura que desde o começo, talvez do meio para frente ali, com essa dor no quadril, teve que ser uma prova muito mental, né? Talvez foi o melhor aprendizado que tu teve dessa prova. Foi. Né? De como tu conseguir superar uma dor física, né? E continuar correndo. Eu acho que a ultramaratona, ela tem muito disso. Sim. Né? Porque como é uma prova de longa duração, de longas distâncias, a chance de tu sentir dores durante a prova é muito grande. Algum desconforto, né, que nem o Charles muitas vezes sente desconforto gastrointestinal, e como tu aprender a lidar com isso é a virada de chave, na verdade, para te ser um ultramaratonista. Né? Porque tu ir lá e fazer uma vez, né, uma ultramaratona, tudo bem, tu já é um ultramaratonista, mas depois tu aprender a lidar com esses desconfortos em outros cenários diferentes, e aqui a gente entra num ponto, né, falando do próximo desafio, numa TTT da vida, que tu vai correr na beira da praia, que vai ter sol, que vai ser um ambiente talvez muito mais desafiador, até pela distância, que vai ser maior do que os 60 km que tu fez, talvez já te dê uma certa segurança, não sei se eu consigo te entender, que tu já conseguiu fortalecer um pouco mais o teu mental para achar que fazer a TTT é possível. Antes de fazer a Ultra agora de Santo Ângelo, tu acharia que seria possível já fazer uma TTT assim? O que tu... Eu acho que hoje a gente já estava domingo, a gente estava conversando, eu e o Charles no treino, o que me veio de lá, qual é a lição que eu vim de lá? Eu tenho que ter muito mais respeito. Não que eu não respeitasse a distância, mas eu tenho que ter muito mais respeito, porque qualquer coisa pode acontecer. Não quer dizer que não vai acontecer numa prova curta, pode acontecer de tudo, mas assim, eu não esperava sentir essa dor enorme, eu sabia que ia doer, porque eu já sabia que uma maratona doía bastante, então passar disso só tinha que doer ainda mais, mas eu não esperava ter toda essa dor, não esperava que o desafio mental para me manter ali fosse tão grande, talvez maior do que a dor em si. Uhum. Porque daí quando tu começa a sentir dor, o teu cérebro ele começa a querer que tu pare, e eu não sei se ele não aumenta, ele não potencializa muito mais esse sentimento da dor, que é para tu parar de uma vez. Perceber que tá doendo. Isso, e do que a dor realmente, porque tipo, eu não tive uma lesão, não fiquei depois arrebentada de dor no quadril, depois passou 2 dias depois, aquilo era a minha cabeça. Então eu fiquei pensando assim, meu Deus, e agora eu vou para uma prova com maior distância, com mais calor, com um terreno que é pior e onde qualquer coisa climática pode acontecer, um vento contra, uma areia lavada, eu tenho que ter muito mais respeito. Eu tenho que largar sabendo que vai ser horrível. Depois é maravilhoso, mas é horrível mesmo assim. O durante é complexo, né? Eu acho que toda prova tem isso, né? De que seja 5 km, 10 km, depende da intensidade, enfim. Durante aquele momento ali é complexo, tudo tem seus níveis de estágios mentais que tu precisa acessar para lidar com aquele momento, né? Só que, claro, quando a gente pensa numa ultra, tu vai ficar muito mais tempo tendo que lidar com esses estágios mentais, a complexidade é muito grande, né? Mas eu quero saber um pouquinho mais de detalhes sobre a de Santo Ângelo ainda, antes de nós entrar na TTT. Estratégia de hidratação e reposição de glicogênio, tá? Carboidratos. O que tu estava planejado para fazer? E o que tu conseguiu aplicar na prática? Vamos entrar um pouquinho mais nesse detalhe, tá?
Tá. A gente já tinha treinado que eu ia tentar. A gente treinou com carbo líquido, que eram 45 mais ou menos gramas de carbo naquela garrafinha, e por hora, mais um a 2 géis e uma mariola. Isso. Aí, já chegou no dia da prova. Como é que foi? Não, daí eu fiz a dose e dividi as garrafinhas. Então, tinha 6 garrafinhas, 45 cada uma. Escrevi meu nome, bonitinha, biquinho, para já facilitar. Tudo pronto. Né? Eu uso aquela garrafinha de 200 e 250 ml, acho que é. Os géis, um com cafeína, um sem cafeína. A mariola. Tudo ali, prontinho, garrafinha do lado, na mesinha. Eu passava, pegava... O que era a minha ideia? Larguei com um no bolso. Quando fechasse uma hora, eu trocava. Cada hora eu trocaria e saía com tudo. Eu só precisaria parar na mesa Uma vez por hora. Tá. Eu tomei, durante toda a prova, 3 garrafinhas e meia, das 6. Das 6, tá. Metade. Eu tomei 1 gel por hora. Tá, metade. E eu comi uma mariola só. Metade. 50% planejado. Só para eu entender a questão do gel ali, gel com cafeína ou sem? O que tu conseguiu com cafeína? Daí... É que tu é a louca da cafeína, né? Sim, então, se eu tu adoro. escolhe sem, eu até ia achar engraçado. Aí, o que aconteceu? Quando eu tava... A gente conversou antes de começar aqui, sobre, de repente, trocar estratégia. Quando eu tava correndo mais forte, fazer todo aquele tira aqui, tira ali, rasga o gel, eu não tava conseguindo. Tu larga, até tu te organizar e tal, e eu tava empolgada, e eu não tava conseguindo. Foi super bom tomar, a garrafinha foi ótima, funcionou super bem, mas eu comecei a sentir, fiquei inchada, coisa que não me aconteceu, não tinha me acontecido nenhuma vez no treino, eu comecei a ficar inchada. E pessoal, um ponto importante aqui, né, todos os atletas, né, seja de qualquer modalidade, as estratégias intra-prova são testadas muito antes em vários treinos de diferentes intensidades, diferentes tempos, condições climáticas, enfim, para que chegue na hora da prova e tu já esteja super adaptado com aqueles testes, né? Então, só que é engraçado, porque o fator prova, ele já muda todo o contexto. Ele muda até teu psicológico, a gente sabe que o psicológico, até eu falo muito aqui sobre aquela questão do eixo cérebro-intestino, só o teu emocional já afeta o teu intestino, então ele fica muito mais sensível. Sim. Então até mesmo que tu testou em condições talvez mais difíceis em treinos, na hora da prova, aquilo às vezes não cai bem em função de questões psicológicas. A gente, como eu tô em Boston, funciona perfeitamente a nossa estratégia, né? Era um gel a cada, acho que 40 minutos, tomei um antes de largar um pouquinho, tomei água em todos os pontos de água, comi todas as mariolas que eu tinha no bolso, tomei acho que os 4 géis durante a prova, que era um pouquinho menos do que a gente tinha combinado tentar usar agora, né? E tomei o Powerade, que eles usam lá, o isotônico da prova, em todos os pontos que tinha, perfeitamente. Foi super bom. E nessa, logo no começo ali, com menos de 1 hora, aquilo me deu um desconforto. Eu fiquei com uma barrigona, assim, dura, endureceu a barriga, e eu não sabia muito o que fazer, e eu não queria deixar de fazer a suplementação, que é uma coisa que, também uma coisa que eu estava pensando que pode ter influenciado é que foi uma prova noturna, a gente não costuma fazer prova à noite, né? Sim. E... Até os treinos também não são na madrugada, né? Não até, são eu na vi madrugada. Que tu fez alguns treinos à noite, mas são pontuais, né? A maioria de dia. Isso. E o que eu fiquei, eu também não cheguei lá e larguei, eu cheguei lá e fiquei 3 horas por ali, também uma cafeína, eu tava muito preocupada com a questão que o meu fator ali, assim, ó, entre 9 e 10 horas é o meu limite, eu gostaria até de dormir mais cedo, mas é o meu limite de eu estar assim com muito sono, e eu tava muito preocupada com isso, porque eu ia largar no meu horário de dormir. E aí eu cheguei pra prova, daí fiquei ajudando ali o Charles, eu, o Luiz Carlos e a Lena, ficamos por ali já tentando me manter mais agitada, assim, mais alerta. E tomei um gel 20 minutos antes da largada, com cafeína.
E tava tudo super bem, mas eu acho que eu senti, meu organismo sentiu, né? Porque é o horário que eu deito. Eu não acordei, eu dormi até um pouco mais tarde, eu dormi depois do almoço para me preparar, mas é diferente. Então, acho que isso, né? Tá consumindo um alimento no horário que eu nunca como. Pode ter feito. E quando a gente fala também de horários, né? A própria cafeína nesse horário é uma coisa que é complexa e indigesta, né? Então, a gente, claro que a cafeína é super bem-vinda para performance, mas talvez, né, como tu não está adaptada a treinar nesse horário e até ingerir cafeína em alta quantidade nesse horário, a própria cafeína pode ter gerado uma sensibilidade estomacal. Pode. E aí quando tu entrou com o carbo, que já não é um cara fácil de digerir, aí bagunçou tudo, né? Isso, daí eu fiquei foi uma hora, ele comecei a sentir isso, mais ou menos com uma hora, daí nessa segunda hora, eu fui tentando entender o que estava me causando, que eu não sabia, ou o que ainda dá para usar, eu vou ter que fazer um jogo. Então, o que eu fiz? Eu fiquei com a garrafinha no bolso, e aí quando a louca queria cafeína, né? Eu tomei o gel. E não tomei mais o suplemento líquido naquele momento. Então, eu passei ali uns 20 minutos só com o gel. E senti um pouco de alívio. Disse, bom, agora eu vou voltar pro suplemento líquido para ver. Quando eu comecei de novo, depois de meia hora, a tomar o líquido, eu senti de novo aquele desconforto. Então, eu vou mais pro gel. Aí, eu tinha um gel sem cafeína. Quando fechou o tempo, eu fui no gel sem cafeína e aquilo foi me acomodando. Então, eu passei a tomar bem menos o líquido. E aí, pro final, quando o Charles me ajudou, eu tomei uma água de coco também. Uma garrafinha toda de água de coco para dar uma ajudada, que é uma coisa que para mim cai super bem. Então, eu fui fazendo esse jogo. Mas eu fiquei um pouco preocupada. Aí, hoje, eu disse, não, hoje eu fiz um treino de 30 quilômetros, eu vou de novo, a mesma coisa que eu fiz na prova. E hoje deu super certo. Eu não corri tão forte quanto no começo lá, mas eu fiz um treino de 30 quilômetros e tomei toda a suplementação. Não, só um pouquinho menos, acho que deu, a gente tinha calculado 60, eu consegui 40 e poucos, assim, e foi bem bom. E não senti nenhum desconforto. Mas é isso, né? Eu acho que a gente tem que tirar várias lições, né, das provas, dos treinos e tudo mais, e eu acho que a alta performance, na verdade, nosso melhor desempenho, ele está relacionado ao acúmulo de experiências que a gente vai tendo em vários cenários diferentes e aonde a gente vai conseguindo ir aplicando de forma diferente em outras provas e tudo mais, e gerando novos resultados e novos aprendizados, né? Acho que o segredo é basicamente esse. É ir errando e aprendendo e ajustando. E aí a gente tá aqui, eu acho que o segredo também, Cassinha, da nutrição esportiva, ela é muito para traduzir as sensações, né? Então, o que a gente faz? Eu analiso as sensações de vocês, os feedbacks de vocês, pensando em toda a estrutura técnica, e a gente tenta pensar o que pode ter causado determinadas coisas. E aí a gente fica mudando alguns cenários para testar de novo, né? E aplicar de novo, ver o que mais se encaixa. O segredo é esse. E é muito teste. Por isso que aqui eu reforço uma coisa, muita gente acaba fazendo, principalmente nas curtas distâncias, né? Usar coisas novas nas provas, isso é coisa que não se faz, né? A gente tem que testar muito o que tu vai usar na hora da prova. Principalmente gel, o pessoal que está começando, né? Vai lá e, nunca começou a correr agora, e aí chega numa prova lá, alguém oferece, vou tomar um gel aqui que funciona super bem para mim. Não toma se tu não testou antes na prova, né? Porque pode ser que o organismo responda de uma forma que tu não estava esperando e, consequentemente, afete tua prova. Isso, até a gente colocou um gel diferente, né? Durante o treino agora, e eu disse, não, Lucas, mas eu vou tomar esse novo, mas eu quero continuar também usando o meu gel antigo, que eu me adaptei muito com ele. Então a gente vai usar um gel um pouco, sei lá, tu que entende melhor que eu, né? Que a composição do gel é um pouco diferente. Então eu passei a usar os dois, né? Até sempre botei no meu um de cada, marca diferente. Mas para não abandonar, se eu não quero abandonar o meu gel, que eu tô bem adaptada com ele, né? O bolso não é o melhor que existe, mas ele não me dá nenhuma e esse é um ponto interessante aqui, Cassinha, porque assim, apesar de a gente ter várias questões técnicas para serem aplicadas, mas a percepção de cada pessoa é única,
Então, Sim. assim, a gente não pode só lidar pela teoria, né, pela estrutura técnica. É muito pela tua percepção de o que te faz bem, de como tu te sente bem, né? E a gente ir adaptando em torno disso. Por isso que a gente não pode nunca usar uma metodologia engessada. Ó, vai ser isso aqui porque esse aqui é o melhor. Ah, mas eu não me sinto bem com isso. Então não usa, né? Vamos usar o que tu te sente bem. Dentro do que tu te sente bem, a gente vai tentando potencializar. E esse é o segredo, assim, na minha visão. Isso, e aí a gente fala assim, eu resolvi me propor para mais, o desafio fica cada vez maior, cada vez maior. Uma coisa que eu tenho visto que é cada vez mais importante é eu ter a equipe que eu tenho me acompanhando, né? Então, tenho treinador, tenho nutricionista, tenho fisioterapeuta, tenho psicóloga, sabe? Então, eu tenho sempre alguém cuidando de cada ponto, cada variável, para a coisa cada vez ficar mais perto de dar certo, né? Mais fácil de dar certo, porque se tu tá sozinho, tu pode até experimentar coisa, é bom, é ruim, mas não tem alguém ali fazendo um cálculo que tu faz para mim. Mas o gel, eu me dou bem com o gel, mas quanto eu devo tomar? Quanto eu poderia tentar tomar? O que seria demais? Eu queria muito, a gente discutiu muito a questão da batatinha frita, né? Eu queria, de vez em quando, comer uma batata para sentir o sal na boca. Mas eu não queria fritura, então não vai contar no caro, vai ser só para te dar aquela sensação. Daquele salgado, né? Então vai fazer essa questão. O físio, eu tinha um problema assim, ele me orientou o que fazer, faz em casa isso, faz aquilo, melhora o reforço em tal lugar. Tudo isso é importante. Sim. Poxa, então a gente às vezes acha, mas eu me viro bem sozinho. Mas é uma coisa que nunca vai ser fácil, mas ela pode ser menos difícil se tu tiver os profissionais contigo, né? E até compartilhando um pouco disso, né? No meu caso aqui, eu agora entrando para treinar o triatlon, para tentar fazer, e vou fazer esse Ironman 70.3 em Brasília, que agora quem está me assessorando é justamente a Cassinha e o Charles, né, nesses treinamentos do triatlo. Então, a Cassinha e o Charles me passam um treino ali de pedal, de bike, de natação, de corrida, e como isso faz diferença, né, ter pessoas que conhecem a estrutura dos treinamentos, só que ao mesmo tempo vivem a alta performance, que isso faz total diferença. E é muito disso que eu trago para a minha prática clínica, né? Além de, claro, eu gostar muito de esporte, de ser um dos meus sonhos, claro, fazer um Ironman, eu acho que é uma coisa super bacana, mas é muito mais do que isso, né? A minha prática de esporte, principalmente o endurance, é muito mais para eu ter a percepção do dia a dia dos meus atletas, né, das pessoas que eu atendo, para ver como elas se sentem usando determinados produtos, determinados suplementos, e eu consegui traduzir isso e aplicar na prática clínica de uma forma mais bem elaborada, digamos assim, né, mais funcional. Porque eu acho que quando a gente só tem a teoria e a gente estuda muito sobre como as coisas funcionam, mas não aplica no dia a dia, a nossa percepção sobre aquilo ali é muito distorcida muitas vezes, né? E eu te falo isso porque às vezes eu recebo alguns atletas, recebi até então, principalmente a galera do pedal, que me fazia um relato diferente daquilo que eu imaginava sobre determinados produtos. O gel assim, não é bom. Eu disse, mas é o gel, é só tomar. Não, mas nesse cenário aqui, porque ele tem que ser mais líquido nisso, e aí tu começa a abrir um pouco a tua cabeça, e diz, é verdade, porque pedalando é difícil de tu pegar o gel e ficar apertando ele, por exemplo. Então um gel mais líquido, ele é mais funcional para determinadas coisas. Só que isso, só prática em determinadas coisas vão te dar essa percepção, né? Então esse é um ponto legal, e também reforço a importância aqui de ter pessoas qualificadas te assessorando, independente do teu objetivo, seja para correr, para pedalar, para nadar, para ser um triatleta, um ultramaratonista, enfim, ter pessoas que conhecem sobre os esportes, né, ao teu lado vai facilitar e encurtar muito o teu processo. Eu lembro quando a gente começou, que eu vim aqui desesperada, porque eu só perdia peso, né? E aí eu dizia, mas eu como um monte, e eu perco peso descontroladamente. Tanto que eu comecei a ficar fraca nos treinos, me senti fraca nos treinos. E tu disse, não, tu não come nada. E faz um ano, eu acho que a gente vem fazendo esse trabalho, acho que já, né? E, nossa, sabe, eu como muito mais. Não é que eu comesse mal, mas eu comia pouco. Eu gosto de comer.
Gente, a pessoa me vê comendo hoje e dizer que eu gosto de comer pouco. Mas eu adoro não jantar. Sim. Sabe? Tu te adapta bem com menos volume de comida. Isso, eu gosto de um bom almoço, um café da manhã bem reforçado, mas eu adoro chegar da tardezinha, fazer um lanchinho e depois tomar um chazinho e dormir. E eu tive que comer. Eu comi esse ano a ponto de, até nós estávamos comentando em casa, que eu não baixei nenhuma vez de 49 quilos. Eu cheguei a ter 46, 47. Eu tenho dificuldade, eu não consegui passar de 51 ainda, que eu queria ganhar um pouco mais, mas eu não baixei de 49 nunca. Nunca. Eu meu Deus, não emagreço mais, mas não é, porque eu tenho alimentado muito melhor. Fazendo a ingestão calórica. E tu também percebeu, que foi um dos teus relatos, né, o quanto é difícil comer bastante. É difícil. Né? Aí a gente começa a ter algumas percepções de, principalmente tu, né, tua rotina de atleta, que tem uma alta intensidade, um alto volume de treinamento, o quanto tu precisa ingerir de calorias. E aí quando a gente também pensa no seguinte, né, trazer um estilo de alimentação mais limpo, né, de comida de verdade, né, de comida nutricionalmente falando, a gente precisa de muito mais volume, muitas vezes, para atingir uma determinada caloria, que com industrializados ou que com outros produtos talvez fossem mais fáceis, né? Sim. É até por isso que às vezes a gente vê até reportagens de atletas profissionais usando alimentos super hipercalóricos, pizzas, doces e tal, para tentar atingir as calorias, porque só com a comida de verdade, arroz, feijão, salada e tal, é muito difícil, né? Então isso é até um ponto engraçado aqui, né? Porque quando a gente fala de alta performance, muitas vezes a alta performance não está totalmente atrelada a uma alimentação sempre saudável, né? Então a gente tem que saber balancear isso, né? Como trazer saúde em um ambiente que demanda um excesso de calorias que só uma alimentação saudável não produz. Foi uma das coisas que eu tive bastante dificuldade, né, de me adaptar, assim, a comer um pão, às vezes, industrializado, e não aquela panquequinha, uma panquequinha desse tamanho que eu gostava de fazer agora. Eu ainda faço a minha panquequinha, mas ela é um panquecão reforçado. Com pasta de amendoim, com um monte de coisa. Isso, eu tive que aumentar bastante, mas foi muito, muito importante. Um outro treino que eu tive também, antes da prova, eu fiz sábado esses 42 aqui na Porto Emerim, e domingo eu fui correr 21 quilômetros. E eu tava parada na largada pensando, o que eu tô fazendo aqui? Eu corri uma maratona ontem. E eu larguei e eu tava muito forte. Me sentindo forte. Eu tava muito cansada, mas ao mesmo tempo eu me sentia forte. Sim. Tanto que eu cansei, depois de 10 quilômetros eu cansei. E aí comecei a intercalar, quando eu parava no ponto de água, eu dava uma caminhadinha, tomava água um pouco mais descansada e voltava a correr. E ainda fiz uma bela prova. Fiz um pace para 5:20, eu tinha corrido uma maratona na véspera. Isso é o quê? Sensacional. É treino, mas é treino, alimentação, tudo que eu venho fazendo é um trabalho conjunto, né? Eu tava forte, eu sabia que eu podia continuar. Todo tempo eu sentia que eu podia continuar. Perfeito. E Cassinha, aproveitando um pouco desse embalo e dessas linhas estruturais da tua alimentação e teu planejamento, o que tu tem para me falar? Tu antes, eu acho que não usava muito especificamente os eletrólitos isolados assim, né? A gente acabou utilizando eles. Só que como os eletrólitos, eles não dão assim uma percepção imediata de uma funcionalidade, né? Mas no médio e longo prazo, que nem o exemplo que tu deu agora, de ter corrido uma maratona no dia anterior e correr depois de novo no outro dia, isso muito se deve ao fato de a gente minimizar um processo de desidratação que acontece em longas distâncias. O que tu tem de percepção sobre o benefício do eletrólito assim, que te traz assim, na tua prática? O que eu notei, que são duas coisas que, eu não sei se te relatam, mas assim, a gente faz aquela questão de pesar antes e depois, né, do treino. Eu passei a ter uma diferença menor antes e depois. E uma coisa que eu notei, eu passei a ter menos, eu notava muito ressecamento da minha pele. Logo depois. Às vezes durante a tarde, nossa, o estado que eu tô ressecada diminuiu. Sim. Porque eu tô mantendo melhor a hidratação. Sim, perfeito. Sempre. E o que eu tenho feito? Eu gosto mais de tomar, para mim foi melhor, eu tomo os eletrólitos durante o dia, no dia a dia.
Eu tinha dificuldade de tomar toda a quantidade de água também. Tu chegar do treino e ficar, ser regrado naquela água depois do cansaço do treino é mais difícil. Eu vou lá e faço daí o eletrólito. Então já venho usando isso, né? Sim, essa estratégia. Essa estratégia. Faz a reposição de eletrólitos tanto antes quanto depois do treino, e aquilo ali acaba impactando também durante o treino. Exatamente. Tu já chega hidratada no treino, depois tu faz a reidratação. Então, porque daí às vezes tu sai lá para uma corrida forte, tu não vai tomar a mesma quantidade de água que tu deveria, mas eu já cheguei ali hidratada. Não cheguei num processo de desidratação que às vezes eu tinha. Sim. E não deixei aquilo, o pós-treino, aquilo cair em função do cansaço. Eu venho mantendo essa. E Cassinha, tu tem alguma percepção com relação a isso ainda, aos eletrólitos, que ele te ajudou a tu não ter tanta fadiga ou queda energética durante o teu dia, na tua rotina do dia a dia, um exemplo sem trabalho, coisas assim? Porque é comum, por exemplo, tu fez 42 km, outro dia tu fez 21, como é que tu não dorme o dia todo depois? Como é que tua segunda-feira tu consegue executar tuas coisas assim, sem muito cansaço? Sim, eu ainda não cheguei nesse ponto. Eu digo assim, ainda sou muito inexperiente nesse ponto. Eu tive, depois da prova, um sono diferente. Muito mais sono. Até porque eu já cheguei querendo voltar pro treino. Porque eu já estava com a outra prova ali, eu já cheguei tentando voltar pro treino. Então, e isso não é uma boa estratégia para mim. Talvez porque eu já tenho 46 anos, o meu corpo não se recupera da mesma forma. Mas, daí o que eu fiz? Eu vou descansar. Eu voltei e mudamos a estratégia e descansei. Então agora eu tô bem. Mas eu ainda não sei identificar isso. Porque eu senti, claro, a gente viajou até Santo Ângelo de carro, fizemos a prova e voltamos na tarde. Né? Viajamos sexta e voltamos domingo depois da prova. Foi muito desgastante. Então eu não sei, eu não consigo ainda mensurar isso, até porque foi a primeira vez, né? Legal. Mas eu senti que eu teria que, para mim, ter esperado um pouco mais. E talvez foi isso que me impediu até de ter essa percepção assim tão rápido. Vamos ver agora na próxima. Legal. Então, assim, vamos agora falar sobre o próximo desafio, que vai ser uma prova mais complexa, mais difícil, no meu ponto de vista, pelo menos, né, do que essa primeira ultramaratona. Mas antes tem uma surpresa, né? Não achou que ia ser assim, só uma conversa organizada. Quero te dar aqui o teu presente de Natal. O Papai Noel chegou um dia de antecedência. E esse presente aqui, na verdade, né, que eu também depois tenho que dar um pro Charles também, ele é mais do que um produto, ele é um símbolo, digamos assim. Eu gosto de tratar ele dessa forma, porque a gente acaba no dia a dia, né, usando muitas coisas e comprando muitos acessórios e tudo mais, e a gente acaba às vezes percebendo que algumas coisas elas nos acompanham ao longo do tempo, ao longo de uma jornada de treinos, uma preparação muitas vezes, e essas coisas acabam se tornando especiais, né? Então eu quero que esse produto ele acabe se tornando especial para ti também, que ele vai provavelmente acompanhar em alguns treinos, e eu espero que ele te ajude, que tu goste, tá? E que ele te sirva de inspiração para tu buscar sempre mais. Então... Já posso abrir? Pode abrir. Espero que tu goste. Fiz há poucos dias. Tô começando as entregas desses caras aí. Eu adoro porque com o Lucas tudo é um evento. Eu adoro. Isso é uma novidade para mim. Acho que pro Charles também, né? E o Lucas até isso o Lucas tá ajudando a gente a fazer. A enxergar mais essa coisa de curtir, de compartilhar o que a gente faz no dia a dia, porque até então nós só sabíamos baixar a cabeça e treinar. E executar. Agora nós estamos aprendendo também a ver que é especial e transbordar isso para as outras pessoas. Não é fácil. Não é fácil. Que essa vai ser uma das principais evoluções de 2025 aí.
Vai ser a gente conseguir acompanhar um pouco mais da rotina desses nossos atletas aí. Vem com um belíssimo recado. Uhum. E o símbolo do Lucas que se aplicou muito, muito bem para mim, que é corpo fraco não sustenta espírito forte. Não tem como. É isso aí. Eu gosto muito dessa frase e por isso que eu criei, né, essa edição especial desses produtos, desse boné. Amei. Principalmente, que é o boné do espírito forte, né? Então que ele vem para sempre nos lembrar que nós temos o nosso espírito forte e que a gente consiga usar isso no nosso dia a dia, nas nossas competições, em todos os lugares aí. Vou experimentar depois, porque agora eu tô com essa minha peruca nova aí, mais ou menos arrumada, pouco que eu ainda consigo, mas eu amei, amei, muito obrigada. Foi pensado exclusivamente em treino, tá? Se Sim, for ver, tem as furaçõezinhas, ele é furadinho, ele é um tecidinho levezinho, não tem armação, dá pra lavar depois e tal, então isso. A ideia é botar pra usar mesmo. E eu já vou dar a minha dica que eu tenho feito, que eu tô tentando aprender agora pra TTT a correr de boné ou de viseira, mas eu tô achando super bom correr de boné. Eu coloco o boné, aí quando eu vou me molhar ou tomar água, eu levanto um pouco, faço aquele esguicho da água aqui e desço o boné. Né? E ele fica geladinho. Conservando aquela água geladinha. Exatamente, ele vai refrescando Sim. a cabeça, gente. Fica a dica. Legal, legal. E esse aqui, esse boné, esse tecidinho vai fazer isso também. Sim, sim. Já testei o meu lá nos treinos, gostei pra caramba, tomara que tu goste aí também. Até para proteger, né, gente, o rosto aí, tem que use filtro solar, coloque um boné e um bom óculos de sol. Perfeito. Amei. Perfeito. Isso. Mas enfim, então, Cassinha, conta pra nós aí qual é o teu próximo desafio, fala um pouquinho dele, que eu acho que não vai ser um desafio fácil para ti, até porque tu tá entrando agora nesse mundo das ultramaratonas e tu já vai para uma ultramaratona tão difícil quanto essa. Fala um pouquinho, abre teu coração sobre isso. Bom, eu já disse que voltei de Santo Ângelo respeitando muito mais a ultramaratona do que eu já respeitava, porque eu já respeitava bastante, eu acho. Mas se somou um medinho ainda maior dessa loucura, mais essa loucura que eu resolvi fazer. Bom, a TTT, acho que o pessoal aí do esporte conhece bem. Para quem não é do esporte, é uma prova que larga de Torres e vem até o Imbé. O nome é Travessia Torres Tramandaí, mas ela termina ali na Barrinha, no Imbé. E eu vou fazer pela primeira vez os 84 quilômetros, que é a distância maior. São 2 maratonas. A Double Marathon. Sim, só para o pessoal entender, então a TTT, que é a Travessia Torres Tramandaí, ela tem uma distância de 84 quilômetros, né? E ela pode ser feita no formato solo, que é tu fazer os 84 quilômetros, que a Cassinha vai fazer. Tu pode fazer em dupla, que tu faz, cada pessoa faz, eu acho que não são 42 pelo que eu vi, né? Um faz 40, outro 44, ela não é bem dividida, né? Acho que não. O Galego e o Léo que me falaram isso. Tu pode fazer, se eu não me engano, tem o octeto, não sei se tem quarteto também. Tem quarteto. Tem quarteto, enfim, então tem várias modalidades, mas a mais difícil de todas é fazer o solo, é tu ir correndo de Torres a Tramandaí. E aí? E aí, um dia eu tava conversando com o Thiago Vargas no podcast dele, e a gente começou a bater papo, e eu já vinha com essa ideia, e o Charles ali, o Charles sempre incentivando, ele queria muito que eu voltasse pro triatlon, que ele sabe que eu amo o triatlon. Mas tudo é difícil, tu sabe agora, né, que a gente tem várias coisas que envolvem aí se manter treinando as 3 modalidades, e eu enrolando, e aí ele, tá, então... A gente já vinha falando, então tu vai, quem sabe tu vai fazer uma ultra, e vamos lá, e daí tu te inscreve numa prova, e vamos fazer tal, eu também vou, uma coisa, né? E aí eu e ele, o Thiago, batendo papo, eu digo, Thiago, eu resolvi, vou fazer a TTT. Assim, falei, vou fazer. E vou fazer. Gente, tudo pode acontecer, né? Tô dizendo que eu vou largar no dia 25 de janeiro, preparada, para entregar 84 quilômetros. Tudo pode mudar, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu estou treinando muito, é um desafio muito grande. É o maior desafio da tua vida? É. Assim, como eu disse, né, independente da distância, o
que tu te propõe a fazer, às vezes gera uma distância mais curta, acaba se tornando um desafio maior. Mas é o maior desafio. Porque o que eu me dei conta também, que é uma questão interessante, que eu achei mais difícil na ultramaratona. Eu levo uma prova de meio Iron aí, que é a prova que eu gosto de fazer, 70.3, eu levo 4 horas, entre 5 horas e 40, 5 horas e 50. Uau! 5 horas e 40, 5 horas e 50 e poucos, por ali. Então, uma ultra 6 horas é a mesma coisa. Não é. Porque se manter correndo durante 6 horas, em pé, batendo o teu corpo, é mais difícil. Sim. Assim como deve ser mais difícil fazer uma ultra só nadando, eu fiz 200 quilômetros, que foi o máximo que eu fiz de bike num dia, né, num desafio aí com muita altimetria. Foi um massacre. Sim. Um massacre pro corpo, porque muito tempo ali pedalando, a mesma posição. Sim. Então eu acredito que vai ser o maior desafio. Tá, legal. E então tu falou ali que tu já vem treinando para TPT. Como a gente vai ter provavelmente condições climáticas complexas, né? Calor, final de janeiro, beira da praia. Os teus treinos, eles são hoje organizados para te já sofrer a partir de agora? Correr meio-dia? Como é que tu tá fazendo? Isso, eu tenho feito, não são todos os treinos, não tem por que fazer isso, mas eu faço adaptações. Até porque o que a gente acredita? Que se eu vou largar às 6 da manhã, então eu vou ir me adaptando e não largar às 11 e correr no calor, né? O calor vem vindo e a gente vai, tu tá ali, tu vai te adaptando, tu vai ficando, não é esse baque de tu sair do ar-condicionado, que nem a gente sai para o sol das 11 horas. Mas eu tenho feito, tenho saído para treinar um pouco mais tarde, e aí fico ali até 10, 11 horas. Tem dias que eu saio ao meio-dia, aí faço um treino de 15, 16 quilômetros no calor, e gente, tem dia que castiga, que eu corro um treino de 15 quilômetros, 15 quilômetros para ela não é nada. Meu Deus do céu! É um sacrifício, tu tem que parar na sombrinha da árvore, tomar um gole d'água e pensar assim, o que eu faço agora? Tô cozida. Eu te entendo perfeitamente. E tu segue. Esses dias eu fiz 8 quilômetros, era quase meio-dia, e eu sofri demais. Talvez foi um dos treinos que eu mais sofri. Eu já corri 21 também, assim, bem perto. E então eu tenho feito treinos de adaptação ao calor. Hoje a gente fez um treino de 30 quilômetros com estrada de chão ali, pegando já uma terra um pouco mais fofa para fazer esse trabalho no corpo. Eu ainda tenho, esse final de semana, um treino longo na areia. Pois é, eu ia te perguntar, treinar na areia então, quantos quilômetros vão fazer? 50. 50. E depois disso o volume cai. Sim. Começa a cair, né, diminuir para chegar mais descansada na prova. Ativa, então, mas mais descansada. o principal treino de mais duração, mais longo. Então. Isso, que foi a prova de Santo Ângelo, que também serviu como um treino, e agora esses 50 quilômetros na areia. Qual foi o treino ou a prova, a maior distância que tu correu na areia até hoje? 23 Já fez quilômetros. Meia maratona, então, 23 na areia. Por que eu te pergunto isso? Eu nunca tinha corrido na areia, corri a Summer agora há poucas semanas ali, e o que mais me pegou de correr na areia foi o pós, assim, foi o desgaste que eu tive nas panturrilhas de um esforço muito grande. E aí eu fico pensando, 84 quilômetros fazendo esse esforço de pisada, né? Porque eu acho que, assim, tem a questão do ritmo, claro, mas a própria pisada gera uma contração de panturrilha ali que no asfalto muitas vezes não tem, né? Ou a mesma força tu correria por muito mais tempo. Como tu tá te preparando para isso? Eu tenho uma coisa que quando eu comecei a correr, tinha uma parceria que a gente treinava com o Paulinho e tinha uma parceria, a gente só corria no asfalto. E aquilo sempre me incomodou. E aí assim, não, eu tenho que ser uma corredora de qualquer terreno. Claro que tu nunca sabe o que vai acontecer, a TTT é uma caixinha de surpresas, porque a praia pode estar mexida de véspera, chove. Acho que na prova de vocês tinha chovido na sexta-feira, a prova tava bem socadinha em areia. Isso.
Então, a gente não sabe, teve um ano, o primeiro ano que eu corri os 23 da Summer, afundava os pés, num ponto que eu cheguei, eu nunca tinha corrido tanto na beira da praia, e fazia 2 anos, eu acho que eu corria, que quando tinha que subir aquele degrau que faz, eu tropecei e caí, mas deitada na areia. Porque aquilo foi me massacrando, que eu não levantava mais a perna. Sim. Então, mas eu, desde o começo, eu pensei assim, eu tenho que correr em vários terrenos. Então, eu corro, mas é tudo plano, TTT todinha plana, eu corro, morro. Mas a TTT, se tiver um tapete ou se não tiver fofo, não sei o que, eu intercalo asfalto, terra, o tênis, uma coisa que a gente conversou sobre usar o tênis de placa, hoje eu fui com o de placa pra terra, pra doer mais a panturrilha, mas vai destruir não sei o que, não dá pra fazer isso todo dia, né, gente? Sim. Mas eu tenho que... São treinos específicos, né? Me acostumar, eu tenho que treinar a dificuldade, e o treino difícil é que dá aquela facilitada na hora da prova. Fácil não vai ser, mas eu sempre tentei ser uma corredora de qualquer terreno. Sim. Mas eu não corro no sol, mas eu não corro na chuva, mas eu não corro. A gente tem que se adaptar. Em quantas horas tu planeja fazer? Tu é das metas, né? A gente já viu aqui que tu coloca metas. Quais metas, se tu quiser compartilhar, né? Quais metas tu já colocou para TTT? Várias. Várias. E eu compartilho, e eu sempre digo, eu tô pronta, eu quero terminar a TTT. Eu não fiz isso, eu me poupei disso, que eu não sei quantas horas total tem para fazer, porque não tá nos meus planos levar o total, correr com todo o regulamento embaixo do braço, que a gente chama. Sim. Então eu gostaria de fazer os 21 entre 1h50 e 1h55, talvez um pouco menos até, para chegar na maratona, a primeira maratona abaixo de 4 horas. Entendi. Então eu vou largar um pouquinho mais rápido, porque agora tem um pedacinho maior de asfalto na largada. Depois vem aquela passagem da guarita ali, que a gente já comentou que eu não vou forçar. Se precisar caminhar, eu vou caminhar, porque ali tu tá no meio da duna, não adianta tu ficar naquela patinação para te matar ali. Sim. Mas depois eu quero voltar para o ritmo, para chegar nos 21 aí, com uma sobrinha abaixo de 2 horas, talvez 10 minutos. É bastante, é bom. E para poder ir dando aquela caidinha no ritmo, até chegar, fazer a primeira maratona abaixo de 4 horas. E depois, seja o que Deus quiser. Então, seriam 8h30, é a prova perfeita para mim. Mas quem ganha faz então... Gente, eu vou lá completar. O objetivo é de completar a prova e fazer o teu melhor. Isso, fazer o meu melhor. Então, como a gente sabe que várias coisas podem acontecer, o meu objetivo inicial são 8h30. Bom, daí, até se eu levar... Gente, se eu levar até 10 horas, eu tô muito satisfeita. Né? Porque... Olha o que me aconteceu essa noite, eu senti uma dor tremenda, tive dificuldade para manter correndo, e ainda se eu fizer 60 quilômetros, eu vou ter 24 pela frente. É um monte. Para uma situação que, se der tudo errado, em 2 horas, tu não faz. Sim. Em 2, 3 horas, talvez eu leve. Me aconteceu na minha primeira prova de 70.3, eu tinha uma meta, sempre tenho. Minha meta era fazer abaixo de 6 horas. Qualquer coisa que eu fizesse abaixo de 6 horas me deixaria satisfeita. Eu larguei para correr e tava correndo super bem, e com 7 quilômetros desligou a geral. E eu simplesmente estava caminhando e na minha cabeça eu não ia correr mais. Tava 35 graus, eu fiz no Rio, minha primeira prova. Tinha para correr depois das 11 e eu pensei, não vou correr mais. Não consigo, não dá, não tem como. 7 quilômetros eu tinha feito. Sim. E aí faltavam 14 quilômetros e eu pensei, mas como? Se eu venho da corrida, se é o mais fácil para mim, e eu vou caminhar até o fim, e vai ser a minha maior derrota. Não pelo tempo em si, mas por eu ter que caminhar até o fim da prova, que eu corresse, em tese, seria a parte mais fácil, onde eu estaria segura. E aí dei meu jeito, fui me organizando. Estabelecendo. Aos poucos, fiquei pensando, o que eu faço agora? Vou correr só 100 metros, dar uma caminhadinha, depois eu corri 200, dei uma caminhadinha, depois eu comecei a correr até o próximo ponto de água e terminei a prova 5h53.
né? Consegui o meu objetivo. Legal. Então, tu não sabe o que vai te acontecer, né? Uhum. Mas aí, então, eu tenho essa meta. Hoje eu vinha pensando que eu gostaria de dar, assim, eu gosto daquela reorganizada. Então, eu gostaria de me reorganizar quando eu fizesse 21, me reorganizar quando eu fizesse 42, 1 minuto. 1 minuto para, de repente, não correr e dar uma caminhadinha, Sim. tomar um gel ou comer uma coisa já com um pouco mais de conforto, e não aquele... Aquela correria. Uhum. E seguir. Chegar nos 42, dar aquele reorganizado, dar uma caminhadinha, tomar, de repente comer uma coisa sólida que facilita também, seguir. E aí, olha só que achei, meu Deus, mas como eu sou ousada. Aí chegar nos 63 correndo ainda e me alinhar. Então, aí eu já comecei a achar difícil mesmo na minha cabeça. Digo, mas eu posso manter o planejamento até os 42. Sim. Vamos ver. Vamos ver. É isso aí. Tô com todas essas, tudo friamente calculado na cabeça, na cabeça, na teoria, planejado, isso, tá. Porque tu tem que sair com esse planejamento. Tu tem que sair, mesmo se, mas eu vou fazer só para completar, mas algum planejamento tu tem que ter. Sim, com certeza. Porque para correr 10 quilômetros, tu vai levar 2 horas, tu tem que te planejar para comer. Se tu vai levar 1 hora, daqui a pouco tu não precisa de uma suplementação. Sim. Né? A água que tiver na prova vai ser suficiente. Mas se tu vai levar 2 horas para correr esse mesmo 10 quilômetros, tu tem que pensar o que tu vai fazer. Exatamente. Cassinha, muito bom saber de todas essas tuas experiências, né? Poder vivenciar um pouco disso junto contigo, estar em contato contigo, te acompanhando em todos esses processos, né? Eu acho que o legal da minha profissão é talvez poder experienciar coisas sem estar fazendo elas, né? Porque eu consigo sentir a tua energia, né? O teu feedback, como foi a prova, até para me animar e eu já criar, né? Começar a criar coisinhas na minha cabeça para talvez em algum dia fazer os mesmos desafios, né? Ou me desafiar dessa forma, que hoje está num passo muito mais além. Mas enfim, te agradeço muito aqui por vir compartilhar um pouco disso com a gente. Com certeza nós vamos estar lá junto contigo, né? Na TTT, eu vou estar correndo a TTT no octeto, mas vai ser provavelmente bem mais rápido para terminar e depois eu quero ver se eu consigo te acompanhar mais durante o teu trajeto. Mas vai ser uma prova linda, até já fica aqui meu apelo a todo mundo que puder ir lá na prova, né? Comparecer, olhar, é uma prova super legal, uma energia super bacana dessa prova. Mesmo que tu não corra, não vá participar, vai lá olhar, vai lá acompanhar, né? Tá todo mundo muito feliz, muito bom de ver a TTT. muito legal, assim. Então fica aqui o meu convite. E, Cassinha, mais uma vez, te agradeço aí pela oportunidade de estar aqui hoje, compartilhando, né, essas tuas experiências, e vamos ver se a gente traz mais vezes a Cassinha aqui para contar mais essas histórias para nós. Com certeza, eu te agradeço mais uma vez a oportunidade e o incentivo, porque eu não costumo contar muitas minhas histórias assim, mas tu sempre me incentiva, tira de mim essa coisa que eu sou muito quieta, eu gosto da técnica do meu estudo e me abrir assim e contar as minhas histórias é um desafio também, que é muito interessante. Muito obrigada de novo pela parceria, pela tua dedicação que tu tem tido conosco. Quando a gente começou, tu disse assim, vocês são meu objeto de estudo, porque eu vou estudar mais para conseguir entender tudo que vocês estão fazendo, que eu entendo da nutrição, mas eu quero entender do esporte, dessa parte esportiva de vocês também. Então, esse 1 ano aí foi de muito aprendizado, né? Para nós, eu aprendi muita coisa, me conheci muito melhor. Muito obrigada a todo mundo aí que assistiu e teve paciência e se interessou. E eu sempre, eu gosto de terminar, eu queria dizer assim que eu sempre falo para as pessoas que dizem, eu tinha vontade de correr, mas eu não quero ser que nem tu, eu queria correr um pouquinho. Se eu posso, todo mundo pode. Todo mundo que se dedicar pode, que realmente quiser fazer o que você quiser. Se eu posso, o Lucas pode. Quem nunca correu e quem nunca se atirou assim na vida para um grande desafio, a gente pode muito mais do que a gente imagina. Com certeza. E muitas vezes, né, Cassinha, acho que um ponto importante é que as pessoas ficam já talvez angustiadas de, vou ter que fazer 80 quilômetros, então
Não, começa no teu tempo, vai sentindo aquilo que te desafia hoje. Isso. Se tu nunca correu, começa a dar os primeiros passos, né, para sentir, ter essa percepção de como é iniciar nesse mundo do esporte, te tirar um pouco dessa zona de conforto que a gente se coloca muitas vezes, né, a vida nos coloca assim. E eu acho que, eu tenho a certeza, né, que isso promove uma evolução na nossa vida em todas as áreas, seja na nossa saúde mental, nossa saúde física, na nossa área do trabalho, da família, assim, a gente só tem, né, o que crescer fazendo esporte. Então, Cassinha, mais uma vez, parabéns por tudo Obrigada. que tu vem conquistando, por tudo que tu faz, né, por todo mundo, e eu tento tirar de vocês isso, porque justamente tem muita gente que precisa ver, né, o que vocês fazem, como vocês fazem, e o que vocês fazem é gigante. Só que vocês, como vocês já estão imersos nisso, para vocês é o dia a dia, é o normal. Mas para quem não tá, isso é de outro mundo. Então é muito legal a gente acompanhar o dia a dia de vocês, ver como vocês lidam com as adversidades, como que consegue treinar, como que não consegue. Por isso que, né, sempre estou aqui cobrando, posta lá, faz coisas, né? E já aproveitando esse embalo, assim, qual é o teu Instagram lá? Como é que tu usa as tuas redes sociais? Cassinha Message. @CassinhaMessage. É isso? No Instagram? Show de bola. Valeu, Então, gente. pessoal, Valeu, Lucas. um abraço, obrigado pela presença aí e até a próxima. Tchau, tchau.